Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Se entrega por isso, eu não entrego não. A gente pode falar que tem 3 momentos, né, na política cultural brasileira. Um primeiro momento de ausência, depois um momento de autoritarismo e agora um momento, certamente, de instabilidade. O filme brasileiro é um filme que é subsidiado. É como se fosse um paciente, um doente, que vai no médico, que além de ser clinicado pelo médico, pede remédio para o médico. Ele não tem capacidade de voltar para casa e se tratar. Ele precisa do tratamento do médico e ainda das ampolas de remédio que o médico lhe dá. Talvez a grande problematização da questão não é bem a dependência histórica, porque o que seria o independente, né? A gente não sabe bem, não discute bem os critérios disso. Lá no passado, lá na primeira geração, através dos que chamamos de ciclos cinematográficos, de Cataguases, de Campinas, de Recife, Porto Alegre, Rio também, né? Fez parte. Qual era a cultura cinematográfica? Era a cultura da cavação. O que é a cavação? A cavação, talvez num linguajar mais chulo de hoje em dia, é correr atrás. Eu corro atrás de um patrocinador, o patrocinador, né, é o mecenas, literalmente. Eu tenho que convencer ele para ele botar dinheiro no meu projeto, que não tem nada a ver muitas vezes com o produto, a empresa deles, mas o que ele vai ganhar em troca? Merchandising. Esse tipo de correria, de correr atrás para poder se manter enquanto produtora, isso foi a origem do cinema brasileiro. Não se pode fazer uma revolução econômica nem cultural sem termos uma cultura desenvolvida. A Embrafilme foi criada atendendo a uma antiga reivindicação da classe cinematográfica de ter um órgão de cinema. E ela vem numa perspectiva cultural, é um desdobramento do INC, que era um órgão eminentemente cultural, né? E devagar vai começando a incorporar uma função comercial. Na sua Constituição tem uma certa dualidade entre uns produtores que querem fazer daquilo uma empresa de cunho industrial e tem outros realizadores, principalmente, que querem fazer da Embrafilme uma empresa cultural, culturalista, né? Na verdade, ela é criada formalmente para distribuir, antes de mais nada, para distribuir o filme brasileiro no exterior. Por quê? A explicação que eu tenho para isso, né? O Cinema Novo estava tendo uma grande projeção. O Cinema Novo não foi financiado pelo Estado, pelo menos pela Federação, né? Tem outros órgãos que financiaram o Cinema Novo. Mas o Cinema Novo tem uma grande projeção internacional, eram filmes muito incisivos, muito engajados, muito denunciadores. Então, assim, o que nos parece é que a Embrafilme foi criada para regular essa projeção internacional do Cinema Novo. Na verdade, a Embrafilme vai se constituir enquanto empresa para atuar na área de financiamento, né? Ela financia obras que são financiamentos quase como financiamentos bancários. Já te empresta o dinheiro, você faz o filme e você paga depois desse financiamento. Essa figura do financiamento vai começar a ser modificada até a partir de 74, já com a nova gestão do Roberto Farias, né, que aí é quando tem um grande pacto para a Embrafilme. Na segunda fase dela, ela se desvincula do INC e passa a ser uma empresa de economia mista. A Embrafilme surgindo, aí a Embrafilme cria sua política, né, que tristemente se tornou um cabo de guerra, um balcão de negócios. Esse balcão de negócios vai durar até os anos 80 e cria uma dicotomia dentro da classe cinematográfica. Aqueles que ganham, porque eram jovens que viraram veteranos, né, ganhando editais, e aqueles que ficaram à margem, né, marginalizados, né, o cinema marginal, é o que é chamado cineminha, diferente do cinemão, e que brigava
gritava, esperneava e não conseguia ter os recursos. Por quê? A gente não precisa fazer muito comentário. A entrada de um profissional de um grupo para a presidência de uma entidade, logicamente vai favorecer os seus pares. É como se fosse 80% para os meus amigos e 20% para vocês brigarem, né, os outros. Isso aconteceu. Né? E o Roberto vai dar um norte de desenvolver a produção e vai sair do estilo de financiamento, vai fazer uma coprodução, que é associar o Estado à produção. Isso vai ter consequências graves no futuro. Ao mesmo tempo, associando-se à produção, o Estado vai começar a criar a grande figura desse período, que é a distribuidora da Embrafilme, que aí vai botar o filme brasileiro nas telas do país. E é um projeto que coaduna com a ditadura, porque é um cinema nacional popular. Desse ponto de vista, ele está de acordo com o projeto alegado da ditadura. Né? Ao mesmo tempo, isso atende bem aos anseios dos diretores e produtores brasileiros que queriam ter parte do seu mercado. Então, um projeto de cinema empresarial, né, que pense filme para o mercado brasileiro é muito bem-vindo. E aí a Embrafilme vai trabalhar no ponto de vista da produção, com o Estado se associando à coprodução, e a distribuição, o Estado distribuindo esses filmes, numa operação inédita nesse país. A Embrafilme, certamente, ela foi uma tentativa do governo se fazer presente. Obviamente que isso não veio sem ambiguidade, a gente tem um autoritarismo presente nisso. Também por um contexto político e social bastante específico. A Embrafilme vai fazer uma prospecção de mercado brasileiro única. E ela vai conseguir, para o cinema brasileiro, uma atuação, uma performance no mercado brasileiro única. Entendeu? Dona Flor, uma série de filmes que são feitos nesse período, A Dama de Lotação, Pichote, né, no decorrer da existência da Embrafilme, são filmes que vão ter grande sucesso popular e que vão se espraiar pelo Brasil inteiro, cavucando esse mercado que até então era um mercado essencialmente americano. Por outro lado, a Embrafilme é criada junto com o Concine, né, que é o Conselho Nacional de Cinema, que vai legislar em cima do cinema brasileiro, em íntima conexão com a Embrafilme. E aí essa legislação vai ser muito favorável ao cinema brasileiro, a ponto de a gente chegar a ter 1/3 de ocupação do mercado garantido por lei. Isso é um absurdo, absurdo. Você imagina hoje, 1/3 da programação dos cinemas está garantido para o cinema brasileiro. Isso é, depois, 5% da renda do cinema estrangeiro por curta-metragem. Isso é outro absurdo. Aí o dominante, o dominador, ficou em pânico, em polvorosa, começou a lutar politicamente, falou, não, eu quero meu território de volta. Né? E aí uma série de mandatos de segurança, etc, etc. O que a Embrafilme procura fazer? Ao mesmo tempo que ela produz filmes ditos de arte, filmes difíceis, filmes miúras, ela tem que manter a sua atividade de produção e de distribuição regularmente. Né? Então, parte da estratégia da Embrafilme é fazer os filmes de sucesso comercial imediato, né, como são os filmes de Xuxa, dos Trapalhões, e ao mesmo tempo investir em outras áreas também, na aba dessa produção. E esse é um mecanismo tradicional de mercado. Na aba dos filmes de grande sucesso, você faz filmes mais engajados, mais comprometidos, etc, etc. As grandes dificuldades de exibição dos filmes não são devido aos filmes, são devido às salas. São as salas que são preparadas não para passar um filme que você escute, mas passar um filme que você leia. Então, quando você vê um filme estrangeiro, tanto faz o que as pessoas estão falando. Que se manifeste agora, o cálice para sempre. Um jovem, 20 anos, sem namorada, ia para o filme para assistir um filme de pornô chanchada, extravasar sua sexualidade, né? Muitas vezes para fazer aquilo que muitos jovens iam fazer no cinema. E aí aquele garoto diz, eu só vou para o cinema para assistir o quê? Filme pornô chanchada, ver mulher nua no cinema. Nem todo o cinema brasileiro era de pornô chanchado. Por exemplo, a Embrafilme nunca financiou pornô chanchado. Pode pegar a lista, não tem. Né? Os que tinha, ela dispensou. Quando ela viu que viraram pornô chanchado, ela dispensou. E tem grandes filmes, engajados e tal, enfim. Mas como tinha muita pornô chanchada que passava mais que a Embrafilme, e todo mundo achava que essa produção toda era da Embrafilme, virou um clichê
dizer que a produção da Embrafilme era impossível que isso fosse. A Embrafilme seria fechada imediatamente em seguida. Porque o escândalo em torno da Embrafilme é vergonhoso. Nesse momento, fim da década de 70 e começo dos 80, a Embrafilme tem o seu apogeu, que eu chamei da época de ouro do cinema brasileiro. Né? Quando assim, a política do cinema brasileiro é muito progressista, tem um retraimento do mercado internacional, então o Brasil se concentra em explorar o mercado nacional com muito bons resultados. Né? O que acontece é que no fim dos anos 80, a partir de 83, 84, começa a crise de petróleo, falta de dinheiro. E aí a área cultural, como sempre nesse momento, ela é descartada. Né? E a Embrafilme começa a perder recursos do Estado, né? da Federação. Ao mesmo tempo, a competição da televisão começa a ser muito mais vigorosa. À medida que assim, começa a refrear a produção, você começa a ter uma série de dissensões internas. A famosa frase, farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? E aí você começa a ter uma classe que até então estava unida em torno de um projeto, ela começa a se dispersar em torno de quero ver a minha produção. O projeto do Collor tem tudo a ver com isso, que é um projeto neoliberal de diminuição do Estado. Diminuição do Estado, nada mais interessante do que as forças que sempre ocuparam o mercado brasileiro, de diminuir o Estado e tirar o Estado daí. Muita gente, a maioria, pediu o fim da Embrafilme. E com o fim da Embrafilme, criou-se um buraco negro no tempo e no espaço cinematográfico brasileiro, né, que aconteceu exatamente no governo Collor. Né, ele encerra o ciclo da Embrafilme e esse buraco negro criou um vazio. A produção cinematográfica brasileira chegou a 3 filmes no ano. Tem cabimento isso. Só que desse buraco negro surgiu o que a gente poderia dizer, fazendo a metáfora espacial, uma supernova. Explodiu, duas supernovas, uma atrás da outra, que é a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual. E aí surge então a retomada do cinema brasileiro, nos anos 90, meados. É o que acontece. Quando acaba a Embrafilme, acaba a empresa que gere isso, e acaba a legislação, fica um vácuo nessa produção. E esse vácuo não é preenchido por nada, porque não tem dinheiro para produzir. Inclusive caímos no colo com todo aquele negócio de reter o dinheiro nos bancos, então é inviável produzir. O que aconteceu nessa produção? Não se produziu nada. O que foi os filmes que estavam em... O que aconteceu foi os filmes que estavam em finalização, foram mal e porcamente finalizados, foram mal e porcamente lançados. Então a gente não teve... Produção a gente teve 0, lançamento teve 0,2. Vai ser uma coisa muito pequena. Até que, com o dinheiro que tinha da Embrafilme, o dinheiro que sobrou da Embrafilme, se começaram a criar uns prêmios resgate para se recomeçar a produzir. Fazer edital e abrir concursos para produzir. E aí, passados 3 ou 4 anos do Collor, se começou por aí. E ao mesmo tempo se criaram as leis de incentivo. Em relação à Lei Rouanet, gente, a Lei Rouanet, ela procura estimular a cultura nacional por meio de incentivo fiscal, patrocínio privado. Né? Então, em resumo da lógica, a gente tem, primeiro, uma saída do Estado no patrocínio direto às obras e, ao mesmo tempo, uma preocupação ideológica em realçar a importância da cultura enquanto moeda simbólica das empresas. Então transfere-se de forma principal às empresas uma obrigação que seria genuinamente estatal. O cineasta brasileiro, que tradicionalmente sempre foi um empreendedor, ele virou um formatador de projetos. Porque a Lei Rouanet, o problema não é a existência da Lei Rouanet, o problema é a predominância dessa lógica de privatização. O problema é não existir um critério que enfrente disparidades de mercado que existem e precisam ser balizadas de forma menos desigual do que existe. Mas é óbvio que os editais têm que cada vez mais se ampliar para abarcarem uma fatia da sociedade de jovens artistas que também querem esse dinheiro público para fazer arte. Há 10 anos, a Ancine apoia as produções audiovisuais brasileiras. Está repensando
Essa política que veio depois da Embrafilme, que teve primeiro a política de mercado, que já se viu que não dá certo, precisa-se da intervenção do Estado, né? Agora, como é que é o equilíbrio justo da intervenção do Estado? É isso que até hoje se discute, né? O que é? Sem o Estado não dá para entregar a iniciativa privada, não dá para entregar o mercado, que aí o cinema não funciona. Os caras simplesmente falam, não quero. O resultado dessa lógica, que a gente pode chamar de privatização da cultura ou neoliberação da cultura, a gente tem consequências muito claras disso. Primeiro, os dados setoriais da Ancine, que sugerem que o cinema brasileiro vai bem, ou que existe um boom no setor, e realmente o cinema brasileiro se coloca hoje entre os 10 maiores mercados de cinema mundial, devem preceder de uma análise sobre este mercado. As produtoras, de certa forma, elas acabam o filme e já estão pensando no próximo edital. Aí a preocupação desse retorno financeiro não fica a cargo da produtora, fica a cargo de uma distribuidora. E as exibidoras, né, que são as salas de cinema, os complexos, as salas individuais, essas sim, que por não terem uma forma de ter recurso contínuo, né, um prêmio por desempenho ou outro, elas vivem do comércio. E aí vem esse contrassenso. Quem produz com dinheiro público sem precisar ter o risco, né, do desempenho. E quem exibe não tem o recurso público e aí vive em função desse risco e aí não vai apostar num filme autoral. Então, para passar no cinema, você tem que ter acordo, tem que ser um bom negócio para o exibidor, tem que ser um bom negócio para o distribuidor, não só um bom negócio para o produtor, que ganha dinheiro do Estado, faz seu filme e não tem mais compromisso nenhum com o filme. Então, o que acontece? A gente tem uma terceirização da produção, que são chamados de produtores independentes, e uma concentração na promoção e distribuição. Nos filmes isso fica muito claro, né, por meio da Globo Filmes, que se associa a outras empresas de distribuição até internacionais para fazer essa grande fatia do mercado. Então, Se Eu Fosse Você Dois, Tropa de Elite, ou sei lá o que, a gente tem um dado enorme de bilheteria, mas são 2 filmes que levam toda essa fatia do bolo. Esses editais se tornam uma novena, você espera os 90 dias para sair um novo edital, mais 90 dias para sair outro edital, porque se você não foi agraciado com o milagre na primeira novena, né, vamos torcer para a segunda novena, aí a terceira novena, e aí na quarta você já decide. Então, esse ano eu não fiz filme. A minha ideia foi, bom, vamos levantar dinheiro. Só que como eu ainda sou iniciante, eu acho muito difícil eu conseguir um edital. Então vamos tentar o financiamento coletivo. Eu acho que eu tenho amigos, eu acho que eu sou popular na minha rede. Então, na verdade, funciona mais ou menos assim. Você faz o projeto, pede um montante X e as pessoas têm que dar o dinheiro. Se você conseguir, ótimo. Se você não conseguir, você não ganha nada do que você tentou. E eu que estava acostumado a fazer sem nenhum dinheiro, eu falei, vamos fazer, sei lá, 3 mil reais. E 3 mil reais não é nada, não dá pra você fazer nada. E ele, não, falei, vamos pedir mais, então vamos pedir 6 mil. E pra mim 6 mil era, tipo, muito dinheiro. E também não é nada, não é dinheiro nenhum. Mas eu falei, bom, já fiz curta com 200 reais, 6 mil, tô rico. A gente ultrapassou, então assim, pra mim foi muito bom ter feito Catarse. Provavelmente, tanto no âmbito do cinema, da música, das artes visuais, muito se fala do protecionismo, do intervencionismo estatal no setor, mas não se estuda, ou pelo menos não fica claro as heterogeneidades presentes no próprio setor. Tá? Então a gente não pode tratar de forma igual a Globo Filmes, um produtor independente. Dentro da independência existem níveis de independência. Tá? Então, primeiro, o que é um produtor independente, o que é um distribuidor independente, independente por quê, independente como, qual o nível disso e se ele precisaria ter uma definição dessa independência e provavelmente essa definição, entendo que não deveria vir da exclusão do financiamento do Estado. Não, independente, ele, ao contrário, ele tem que ser o foco da política de incentivo estatal. Eu acho que esse meu projeto teve um apoio também forte pela questão do tema, porque as pessoas se identificam com essa causa e ainda mais
no ano que nós estamos, né, falando sobre casamento gay, que ainda é uma questão no Brasil muito discutida. É quase como se o Catarse e o financiamento coletivo no geral fosse um voto de confiança. Olha, esse é meu projeto, eu quero levantá-lo. Você confia nele? Você acredita na minha ideia? Você acredita em mim? Você torce por isso aqui? A Anciene sofre de um problema, é um problema que eu chamo de problema nevrálgico. A Anciene, Agência Nacional de Cinema, ela quer ao mesmo tempo regulamentar e quer fomentar o cinema brasileiro. Isso, do ponto de vista intelectual, eu diria, é uma espécie de esquizofrenia administrativa. Não sabe o que quer. A Ancine deveria se transformar em duas empresas. Agora, a partir de agora, para próximos projetos, eu já penso em editais, sim. E se isso é um trabalho, se a cultura é um trabalho, se existe um trabalho cultural, que é cinema, que é música, que é arte, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente precisa sobreviver do que a gente faz. E não se sobrevive de internet ainda no Brasil. Essa coisa de pensar o cinema como uma atividade paralela que você banca assim é uma coisa já meio demodê. Ou isso entra na conversa, na pauta da negociação econômico-financeira do país, ou você está fora. Esse mercado vai ser ocupado por alguém. Ou você ocupa ou alguém vai ocupar. Então o problema da Embrafilme é o seguinte, a Embrafilme é a consciência nacional, porque o cinema é a consciência nacional, é o espelho intelectual, cultural, filosófico da nação, sobretudo na televisão.